Olá, tudo bem? Sou o professor Marcelo e hoje eu vim falar sobre esse assunto que nós estudamos nesse último trimestre, descobrindo as equações. Mas o que é uma equação? Geralmente, a variação da medida de uma grandeza, ela depende da variação da medida de outras. Por exemplo, olha os exemplos que foram dados aí. O valor da arrecadação de uma bilheteria de cinema é dado em função da quantidade de ingressos vendidos. Então, aí nós vemos que a arrecadação da bilheteria, nós só vamos saber o valor dela depois que nós sabemos calcular quantos bilhetes foram vendidos. O gasto com combustível é calculado em função do número de litros colocados no tanque de combustível do automóvel. Então, o valor que nós vamos gastar vai depender de quanto nós vamos gastar ali. Então, nós conseguimos ver que uma medida, ela depende da outra. O próximo exemplo. O valor da energia a ser pago depende da quantidade de energia consumida. Esse é um exemplo clássico porque nós conseguimos observar que quanto mais nós gastamos, mais nós pagamos. E o inverso também é verdade. Quanto menos nós gastarmos, menor vai ser o nosso gasto financeiramente. O preço a ser pago em um bolo de padaria vai depender da quantidade de quilos que o cliente contratar. Então, nós podemos ver que nesse exemplo que o valor final que você vai pagar vai depender do quilo, vai depender do peso do que você está comprando. Mas, de acordo com esses exemplos dados, nós conseguimos definir uma lei de formação para isso. Por exemplo, a lei de formação da função. Quando nós temos uma relação em que uma grandeza é em função de outra, a correspondência entre cada valor de uma grandeza e cada valor da outra pode ser expressa por uma sentença matemática, chamada lei de formação da função ou lei da função. Com isso, nós partimos para a função afim, ou a função do primeiro grau, ou equação do primeiro grau, sabendo já que nós podemos definir uma lei, uma fórmula matemática, de acordo com o que nos é dado. Então, função afim. Nós chamamos de função afim toda a função escrita na forma f de x, ax mais b, em que o a ele é o coeficiente angular, com a diferente de zero, tá? Eu sempre destaco isso, porque o a ele não pode ser igual a zero. E o b é o coeficiente linear, também chamado de termo independente. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo A. O exemplo A que nós temos aqui, ó. F de x igual a raiz de 2x menos 3. Ela é uma função afim? Ela obedece à lei de formação que nós definimos como f de x igual a x mais b. Então, nós conseguimos observar que nela realmente vai ter essa função. Raiz de x, nós temos o coeficiente a e nós temos o coeficiente b. Então, nós batemos sim que ela é uma função afim ou uma função do primeiro grau. A letra B. F de x igual a x ao quadrado menos 3. Nós temos a lei de formação da função? Nós temos os mesmos valores? Nós temos o coeficiente a e b? Aqui nós temos. Só nós precisamos observar o seguinte, que aqui nós temos esse valor elevado ao quadrado. Na função afim, a função afim ela não é elevada ao quadrado. O maior grau que nós temos na função afim é o 1. Por isso, a letra B ela não é uma função afim. A letra C. F de x igual a menos x. Ela é uma função afim? Nós observamos que ela é, porque o maior grau é o 1. Só que aqui nós temos uma função afim incompleta. Nós não temos o valor do outro coeficiente. Se atentem a isso. Letra D. F de x igual a 2 sobre 3x mais 4. Ela é uma função afim? Ela obedece a essa lei aqui que nós temos aqui? F de x igual a ax mais b. Observem. Nós temos o valor de A, né? Que é 2/3, x mais 4. Então, nós conseguimos identificar que ela é uma função afim. Letra E. F de x igual a x elevado a menos 2 menos 3. É uma função afim? Nós conseguimos observar que não, porque o grau ele não é um grau 1.
nós temos um grau aqui elevado a menos 2. E o valor de x é menos 2, então nós não conseguimos resolver. A letra F. F de x igual a 13. O que vocês acham? Nós temos uma função afim aqui? Nós temos a lei de formação ax mais b? Nós lembramos que o valor de a, ele não pode ser igual a zero. Ele tem que ser, ele é obrigatório ser diferente de zero. Com isso, nós conseguimos definir que essa não é uma função afim. Quando sabemos a definição, nós conseguimos aplicar elas em diversas formas. E até mesmo montar gráficos. Observe. O gráfico da função afim. O gráfico de uma função afim é uma reta não perpendicular e não paralela ao eixo x. Assim, para traçar o gráfico de uma função afim, é suficiente definir apenas 2 pontos. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função afim. Nós conseguimos observar que ela é uma reta, que ela passa pela origem. Nós temos que essa reta, ela não é perpendicular e não paralela ao eixo x. Entendido? Com isso, o gráfico da função, ele vai ser sempre uma reta. Tá? Não se esqueça que o gráfico da função afim é uma reta não perpendicular e não paralela ao eixo x. Então, para toda função do tipo f de x igual a x mais b, que é uma função afim, o coeficiente angular a, ele determina a inclinação da reta em relação ao eixo x. Então, nós temos que, quando o a ele é positivo, a maior que zero, a função ela é crescente, ela vai crescer. Tá? Então, vocês vão observar que o gráfico dela vai ser sempre crescente para cima. Quando o a é negativo, nós vamos observar que a menor que zero, a função é decrescente. Tá? Quando a é igual a zero, a função é constante. Tá? Então, sempre observar que o valor do coeficiente a é que ele vai definir qual é o sentido da reta. Se ela é crescente, decrescente ou se ela é constante. Tá? E com isso, nós conseguimos ver que a função afim, ela é a função de f de x igual a x mais b, que o gráfico dela é uma reta. E a função quadrática? Função do segundo grau ou uma equação do segundo grau? Como ela é? Observem. A função quadrática, ela é toda a função f, cuja lei pode ser escrita da seguinte forma. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais, com a diferente de zero, e x pode ser qualquer número real. Temos que, então, pela definição, nós conseguimos observar algumas coisas. Nós conseguimos observar que o valor do coeficiente do maior ângulo, o maior grau do x é 2. Só que nós vamos ter um outro coeficiente utilizando o x também, vai ser. Sendo que os 3 são números reais, tá? Podem ser tanto números negativos quanto números positivos. Só que também o a ele é diferente de zero. Tá? E o x pode ser qualquer valor, tá? Tanto positivo quanto negativo. Então, ó, o a é o coeficiente real de x ao quadrado, com a diferente de zero. B é o coeficiente real de x. E C é um coeficiente real, também chamado de termo independente. É interessante destacar esses coeficientes, porque os coeficientes eles são responsáveis por algumas partes, algumas coisas na equação de segundo grau. Por exemplo, o coeficiente a na função, ele é responsável pela concavidade e a abertura da parábola, quando nós estivermos montando o gráfico. O coeficiente b, ele indica se a parábola ela cruza o eixo y no ramo crescente ou decrescente, no sentido da esquerda ou no sentido da direita, no sentido da esquerda para a direita. E o coeficiente c, que é o termo independente, ele indica o ponto onde a parábola cruza o eixo x. A parábola cruza o eixo y no ponto 0 e c. Por exemplo, observem aqui. As funções quadráticas em que b é diferente de zero e c é diferente de zero, elas são chamadas completas. Se atentem a isso. Se nós temos o valor de a, b e c, nós chamamos de uma equação completa. As funções quadráticas em que b
e c são iguais a zero, elas são incompletas. Então, nós precisamos definir o quê? Quando nós tivermos uma função completa com ax ao quadrado mais bx mais c, nós temos uma função completa. Se nós temos uma função ax mais bx, nós temos uma função incompleta. Se nós temos uma função com f de x igual a ax ao quadrado mais c, nós também temos uma função incompleta. Sempre lembrando que o a ele é diferente de zero. Ele tem que ser diferente de zero. Então, se nós tivermos uma equação em que nós não tivermos o valor de a, se o a for igual a zero, nós não vamos ter uma função de segundo grau, tá? Olha esses exemplos dados. F de x igual a 5x ao quadrado mais 6x mais 9x mais 7. Aqui nós temos uma função quadrada e completa, porque nós temos o valor de a, x ao quadrado, né? 5x ao quadrado. Nós temos o valor de b e nós temos o valor de c. Então, nós dissemos que ela é uma função quadrática completa. Letra B. G de x igual a raiz de x menos 4x mais 1. Aqui nós temos uma função quadrada? Não, não temos. Por quê? Porque no maior valor do grau, aqui, ele é 1. Vocês podem observar que ele não possui um grau 2. Letra C. T de x igual a 2x ao cubo menos 10x ao quadrado menos 8. Aqui nós também não temos uma função de segundo grau, ou uma função quadrática, justamente porque nós temos um coeficiente com um x com grau 3. Então, ela não é uma função quadrada. Letra D. H de x igual a x ao quadrado mais 1. Aqui nós podemos observar que nós temos uma função quadrática. Por quê? Porque nós temos o valor do a, né, que é diferente de zero, e nós temos um valor do grau do x, 2. Só que nós observamos que nós temos o valor de b igual a zero. Então, nós observamos que ela é uma função quadrática, mas o b é uma função quadrática incompleta, pois ela não possui um dos coeficientes, que é o b. Qual a letra E? M de x igual a x ao quadrado sobre 3 menos 14x. Aqui nós também conseguimos observar que ela é uma função do segundo grau, então nós temos o valor do grau do x, só que nós também conseguimos observar que ela é uma função quadrática incompleta. Por quê? Porque ela está faltando um item, que é o valor c. Então, sempre se atentem a isso, porque a função ela pode ser função quadrática, só que ela também pode ser completa ou incompleta. Então, quando nós estivermos fazendo a atividade dessa aula, vocês vão observar que ela vai trazer também funções incompletas, tá? Então, se atentem a esse conceito. E o gráfico da função quadrática? Como ele é? O gráfico da função quadrática, ele é uma parábola. Nós observamos aqui a forma que o gráfico da função quadrática, exatamente. O que vai determinar o sentido da concavidade da parábola é se o coeficiente a ele é maior ou menor que zero. Então, nós vamos observar também que ou ele é positivo ou ele é negativo. Se o a for positivo, nós vamos ter essa concavidade aqui, ó. Nós vamos ter essa parábola para cima. Se nós temos que a é negativo, nós vamos ter uma concavidade para baixo. Então, se atentem a essa questão também, que o valor do coeficiente a é quem vai definir qual é o sentido da parábola. Se ela vai ser para baixo ou para cima. E os zeros da função quadrática? Como nós descobrimos os pontos para nós utilizarmos? Como nós conseguimos achar esse zero? Assim como na função afim, para determinar os zeros de uma função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, nós temos que obter os valores de x para os quais f de x é igual a zero. Nesse caso, nós temos que resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, utilizando o quê? Utilizando a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é dada por delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E quando nós descobrimos o valor de delta, nós vamos aplicar no valor de x. É onde nós iremos descobrir o x' e o x duas linhas. A fórmula do x, ela é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. E quando nós conseguimos resolver tudo, nós vamos conseguir identificar os zeros da função. E agora, vamos ao nosso jogo? Descobrindo as equações.
Esse jogo ele tem o objetivo de reconhecer funções afins, reconhecer funções quadráticas, identificar os coeficientes de uma função e classificar uma equação como completa ou incompleta, como eu falei, e fazer interpretações de textos e equações. Por exemplo, no jogo, vocês vão ver dicas assim, ó. Meu terceiro coeficiente é 300. Meu segundo termo é 44. Sou uma função quadrática completa. Meu primeiro termo é 52. Que função sou eu? Então, vocês vão observar que no jogo, nós vamos ter dicas iguais a essas, em que vocês vão montar no caderno de vocês que equação é. Só que aqui eu dei o exemplo de uma função quadrática. Só que lá também, completa, né? O exemplo dado. Só que lá também vai ter função afim e funções completas e incompletas. Tanto a função afim quanto a função quadrática. Então, é necessário que, por exemplo, meu terceiro coeficiente é 300. Então, nós pegamos o que aqui? Nós temos que ela é uma função quadrática completa. Então, nós sabemos que ela é f de x igual a ax ao quadrado mais b x mais c. Então, nós vamos anotar no caderno ou numa folha, por exemplo, meu terceiro termo é 300. Meu terceiro coeficiente. Então, o c, que é o terceiro, é 300. Meu segundo termo é 44. O segundo termo é o valor de b. Sou uma função quadrática completa, então ela tem ax ao quadrado mais bx mais c. E meu primeiro termo é 52. Então, o primeiro termo sempre é o A. Então, nós vamos observar que, lendo todas as dicas, nós temos que o primeiro termo é 52. Então, a função é 52x ao quadrado. O meu segundo termo é 44. Só que aqui é 44 positivo. Então, nós vamos utilizar mais 52x ao quadrado mais 44x, que é o valor do segundo termo. Na dica está dado aqui. Meu terceiro coeficiente é 300. Então, é um 300 positivo. Se atentem aos sinais que é dado nas dicas, porque pode ter questão com o sinal número negativo. Tendo o número negativo, então a função vai lá ficar o número negativo. Se atentem a isso. Ele disse que meu terceiro coeficiente é 300. Então, a função vai ficar 52x ao quadrado mais 44x mais 300. Então, aqui nós conseguimos identificar essa questão, essa função, e com as dicas dadas, vocês terão que montar a função no caderno e depois marcar a correta no Google Forms. Se atentem que a sua nota só será lançada de acordo com o Google Forms, não pelo resultado obtido no site do jogo. Então, caso você marque correto no jogo, só que lá no Google Forms vocês marcar errado, vocês não vão ter a nota correspondente. Então, se atentem a isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou conseguir auxiliar vocês. Eu espero que vocês tirem proveito, e assim que nós tivermos qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, que eu terei o prazer imenso em auxiliar vocês. Tchau, gente. Obrigado.